Fala galera, eu sou o Felipe Gomes e hoje vou falar com vocês sobre esse tema polêmico para realmente ajudar desde as pessoas que querem se formar dentro da área da beleza, talvez não conheçam tão bem a área da beleza e querem se informar para poder estar a par e também apoiar seu próprio cabeleireiro, manicure e também as pessoas que realmente estão aí à toa e não sabem identificar praticamente nada social. Bom, ter direitos de fala eu acho que eu tenho porque eu vivencio, né? Porque eu me colocaram dentro de um grupo de minoria aí que tudo bem, estamos juntos, mas somos muito mais que isso. Bom, o que eu quero dizer com isso é que a formação que eu tive foi uma formação que me pregou e me ensinou muitas das coisas muito além do ser profissional técnico, aquele cabeleireiro que só corta. Eu me considero uma pessoa diferenciada antes mesmo de ter feito a formação, porque eu tive a oportunidade de experimentar e conhecer pessoas que foram e são, né, pessoas que têm uma experiência muito boa de vida. Essa identificação também veio da minha raiz familiar, que me fez, né, ter essa vivência muito intensa e essa liberdade de escolher o que realmente eu queria. Em certos limites, também existia um tempo, aqui no Brasil, pelo menos, que as mães e os pais tinham que orientar os filhos a identificar uma profissão. O que era de identificação naquela época dos anos 90 é que, por exemplo, um cabeleireiro não era realmente uma profissão de uma ótima escolha. Existiam os médicos, ainda existe isso, né? Essa questão de visão, que os médicos, os advogados são pessoas de sucesso, que dificilmente você iria não ser uma pessoa rica em todos os sentidos se você não se formasse, ou se você não tivesse uma experiência na faculdade, vivenciasse todo aquele inferno de 6, 7 anos, 30 anos, 40 anos, porque eu acho que tem gente que ainda não se formou, tá fingindo que tem profissão, mas não tem. E aí, aquilo me trazia um pouco de receio, porque na verdade eu queria muito criar. Então, desde a moda me encantava, desde fazer objetos, né? Eu brincava muito com quando crianças de criar, desde brincadeira na rua com as crianças, era aquele que levava as crianças para o mau caminho, de identificar como que seria uma brincadeira e como vamos construir uma casa. Então, assim, esse é o meu jeito. Isso, essa coisa da teoria básica de faculdade sempre me deixou um pouco com preguiça. Mas eu sabia que eu deveria ser o melhor da classe, assim como fui. Eu deveria saber identificar também qual seria a minha profissão, porque a minha família não teve tempo, por já não vir de uma família, né, rica, né? Minha mãe veio da roça praticamente, meu pai também. Então, quando eles estavam em São Paulo, eles não tiveram tempo. Eles só tiveram tempo de vamos trabalhar, ganhar dinheiro pra gente ter uma família, porque a gente precisa ter a família, precisa ter o carro, precisa ter uma casa. E isso foi muito pregado também pra mim. Com 18 anos, você deveria ter um carro, uma casa. Eu lembro muito das pessoas me falando isso. Eu tô com 31 hoje. Mas falando assim, nossa, você tá com 18 e você ainda não tem um carro? Você não quer ter um carro? Eu falava, não, não quero ter um carro. E foi nesse mesmo período que eu estava com 16 anos que eu decidi entrar numa escola de bairro, de cabelo, já porque tinha muitos amigos meus que cortavam cabelo comigo e eu autodidata cortava ali com a visão espacial, que é o que a gente tem de dom, né? Quem trabalha com criação. Essa visão espacial eu criava muito em cortes, fazendo o meu cabelo também. Eu vou fazer um vídeo falando esse comecinho da minha vivência com o meu cabelo, com o cabelo dos clientes. E aí, quando eu comecei a identificar isso, falei, eu vou fazer um curso para me ter um dinheiro a mais. Para mim não precisar pedir dinheiro para os meus pais, comprar as coisas sem falar o que eu quero. E ajudar a família de uma certa forma, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar na área do cabelo, estudar na área do cabelo, eu também entrei numa escola de magistratura, que seria como estagiário. Na escola de magistratura, seria uma escola para juízes, uma escola para você expandir ali com os funcionários públicos do Tribunal de Justiça. Eu cobria a área de substituição. Então eu substituía, abria o processo de funcionários públicos ou não para substituição de férias,
afastamento, por diversos motivos, a gente abrir esse processo para substituição de um outro funcionário, novos funcionários de todos os tribunais do Brasil. Eu fiquei durante um ano e ali eu comecei a conhecer um pouco mais as pessoas que vivenciavam o sorro. Eu tenho que falar sobre esse começo para vocês identificarem todos esses ranços e todas essas culturas diferentes, de visões diferentes, senão vocês não vão entender. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o pessoal do tribunal, eles cortando o cabelo no sorro, eles falavam: você tem um perfil do sorro, você é todo estiloso, você já corta cabelo, você já faz um curso de cabelo, por que você não entra no sorro? Hoje eu sei que eu tinha um bloqueio muito forte, porque minha mãe trabalhou numa casa de uma pessoa que trabalhou no sorro, como recepcionista, e na época eu lembro de 6 anos, eu tinha 6 anos, e eu perguntava pra minha mãe: mãe, o que é essa árvore dentro de uma propaganda nos ônibus que rodavam em São Paulo? E ela falava: esse é um salão de cabelo, só tinha identificado assim, sorro, a logo, e a criança falava: o que é essa árvore ali, né? Eu falava: isso aqui é um salão muito chique, ela falando, né? É um salão muito chique que a gente não vai poder frequentar. E pra mim eu falava: tá, salão de beleza, eu criança, então eu falei: tá bom. Só que quando esse bloqueio indireto chegou nessa identificação no tribunal, eu não imaginava que isso ia me trazer tantos aflitos. E aí quando eu falei que não iria entrar no sorro, porque não tinha nada a ver comigo, eu conheci também nesse período uma pessoa que trabalhou na França com o cabelo, né? E a pessoa que eu conheci, que vivenciei durante um bom tempo, falou: não, você precisa de uma escola de cabelo ainda melhor. Essa escola ainda é muito básica. Falei: vamos ver, né? Era Tribunal de Justiça no período da tarde, pela manhã eu fazia a escola de cabeleireiro de bairro, e à noite eu estudava no 3º ano, e ainda tinha um percurso de fazer a entrada do exército, né? Que a gente tem que ser obrigado a fazer, né? Então isso tudo num ano só, muita loucura e muita energia. Eu tinha disposição para fazer tudo isso, comia marmita fria no meio do caminho, enfim. Disso tudo eu vou falar em um outro vídeo, mais detalhes sobre isso, que eu acho que é bem importante e inspirador para vocês. E eu comecei a identificar também que existia um bloqueio social dentro da área oriental. Eu percebi que também para mim não era normal eu estar entrando no campo oriental, sendo preto, gay, e entrando aí com minoria, né? O que seria de mim, uma criança entrando, eu era criança praticamente, dentro de uma profissão e uma certa etnia diferente. E aí quando eu entrei, eu vi que existiam realmente muitos orientais. Existiam alguns grupos de pessoas que ovacionavam esses grupos orientais, e que existia também uma família que pregava um conceito dizendo que estamos abertos a todos. Todos podem fazer parte. E como que você faz parte disso? Você pode fazer um curso. Você pode receber fazendo esse curso e pagando esse curso. Assim como a gente normalmente não vê por aí. O que eu falo é que normalmente as pessoas que entram dentro desse curso, que até hoje existe, eles não sabem identificar isso tudo. O sorro, ele sempre abriu... Deixa eu ver uma coisa. Espaço para as pessoas que não têm oportunidade social. Não sei se eles não falam isso diretamente, mas isso é muito bem claro para quem tem um bom entendimento. Então eu via uma oportunidade de, por exemplo, trabalhar num salão, vivenciando toda aquela experiência antes de estar com o cliente, no ar-condicionado, com seguranças. Naquela época tinha que ter segurança na porta, então a gente tinha. Você tinha experiências aos finais de semana com trabalhos voluntários, então você se tornava uma pessoa com conhecimentos além da teoria. Você tinha uma identificação teórica muito boa, então para você entrar você tinha que fazer português, matemática, conhecimentos gerais, teste psicológico, e você tinha acesso a uniformes, e além disso tudo, você tinha uma experiência com uma tradição oriental, mas que veio de uma só pessoa, que é o fundador, que passou pela Inglaterra, fez curso com um dos melhores, o melhor percursor mundial, que é o Vidal Sassoon,
se identificou com a marca Vidal Sassoon, veio para o Brasil, conheceu o Jacques Janine e aproveitou e conheceu a técnica no Brasil, junto com essa família francesa, e criou a própria técnica com todos esses conceitos. Na época dos anos 90, isso foi muito bem pregado, porque não era novo, né? Era tudo muito novo. Essa identificação de culturas, de técnicas. E esse cara teve a oportunidade de explodir por São Paulo. E aí eu e o Felipe, com 6 anos, tava ali perguntando o que era e eu nem sabia o que era. Então aquilo era um marketing que não tinha em rede social. Imagina o quanto isso era rico. E hoje a gente tem que ovacionar. E quando eu falo disso, eu quero dizer também sobre a questão de visão. Então assim, você que está, por exemplo, pensando que existiu toda essa falta de inclusão oriental vindo dessa família, foi o contrário, gente. As pessoas que estavam ali comigo, elas me abraçaram, no caso, os fundadores. Então elas me trouxeram a oportunidade de fugir de todos os fantasmas de um adolescente que estava sem uma perspectiva de faculdade, que talvez entraria na faculdade sem dinheiro. Minha família teria que se doar em saúde e em vida para poder pagar, que era o padrão da época. E não, eu não precisava daquilo tudo. Eu poderia me formar um cabeleireiro e ser um cabeleireiro naquela empresa. Então eu abracei e agarrei com todas as forças. Quando eu passei na primeira prova, que eu estava dentro de um ambiente confortável e que eu poderia ter uma oportunidade de trabalho, e as regras eram: você tem que participar das nossas atividades com o horário certo, não pode atrasar, e só dá 100%. A gente vai dar todas as oportunidades possíveis para você ser um melhor profissional. Falei, por que não? Né? É lógico que no começo, nos primeiros dias, eu não sabia que eu ia gastar 4 anos, 5 anos, 8 anos para me formar, mas que me formei com 3, porque ralei muito. E na época, não era normal se formar com 3 anos. Quem se formava com 3 anos eram orientais. Normalmente 2 anos, 2 anos e meio, eram orientais que vinham do Japão mesmo fazer esse curso. E aí, quando eu me vi tendo o mesmo perfil de formação, velocidade, técnica, conhecimento, linguagem, eu falei, eu posso alcançar ainda mais. Mas eu não vou descartar todas as possibilidades, todas as vivências de preconceitos que eu passei. E eu vou dizer que a família e o curso não teve nada a ver com isso. O que realmente eu identifico hoje foi que as pessoas, indiretamente, trazem esses resquícios de preconceito. Eu percebi que muitas das vezes quem me passava essa imagem eram os próprios ocidentais. Às vezes mesmo uma pessoa preta, às vezes mesmo uma pessoa gay, o que seja, tinham atitudes, falas, visões, olhares, não sei, de preconceito. E isso foi muito claro para mim. Eu vou contar, por exemplo, um caso que eu passei, que eu acho que é importante eu falar para que nunca mais aconteça. Eu fui fazer um teste onde era uma cobrança muito alta, justamente por não ser uma técnica pregada no Brasil. Uma técnica que, para quem já fez o curso, vai saber que eram movimentos de Deman. E esse movimento de Deman levava um certo ritmo corporal, onde você tinha que ter muita prática, muitos testes, muitas experiências para poder chegar a passar. A pessoa que me fez a avaliação, essa pessoa, ela simplesmente falou para mim: você não vai poder fazer com os orientais, que eram eu, e só tinha oriental do meu lado como aluno. Você vai fazer sozinho, em um outro lugar, em um outro momento. Falei, tá, mas normalmente a gente faz em conjunto. Essa pessoa falou, não, você não vai fazer. Isso, eu já tinha passado por um certo preconceito, algumas certas falas, em um outro estágio. Só que ali naquele momento, na segunda base, que a gente acaba levando tapa na cara só depois que a gente fala, não, realmente essa pessoa tem preconceito. Quando eu passei por essa experiência
da escova de mão, eu identifiquei que era preconceito. Então todo aquele conjunto de orientais fizeram um teste de movimento de frente ao espelho. E quando chegou a minha vez, eu vi sozinho, com uma cobrança ainda maior. Porque ele iria só me ver e todos os outros ao redor iriam me acompanhar ali, me constrangir de uma certa forma. Porque qual que é a diferença? Não existia diferença. São seres humanos, respira como qualquer um outro. Então, essa pessoa, ela me cobrou ainda mais e eu tive que me dar o melhor pra mostrar que eu sabia. E essa pessoa não me passou. Depois de um tempo, eu descobri que não foi a pessoa que me passou, foi um outro grupo de profissionais que trabalhava com dessa pessoa que me passou. Falou, não, ele fez muito bem. Você tá querendo reprovar, mas ele passou. Por quê? Qual é a diferença? Ele fez tão bem quanto. Aquilo eu comecei a identificar e certos, porque eu era muito novo. Então eu não tinha essa identificação visual. E eu falei, não, eu vou me dar o melhor sempre. Eu vou levar o melhor sempre. Eu vou colocar isso em outro vídeo também. Então, quando eu passei por isso, eu falei, eu não tô passando por preconceito só vindo de um oriental. Porque eu poderia passar por orientais e falar, não, eles têm culturas diferentes, né? Desde que seja japonês, chinês, que seja. Então, talvez ele não saiba a minha linguagem corporal, visual, que seja. Então, pode ser que exista um preconceito indireto. Mas quando você vivencia isso de um ocidental que você sabe que nasceu do mesmo berço que você sente um rancor muito mais forte. Em todos esses momentos, eu soube também que eu deveria ser o melhor sempre. E que eu não poderia desistir. E acho que essa fala é falada por muitos pretos, muitos vermelhos, muitos amarelos, muitos brancos. E o que eu quero dizer pra vocês é que é uma empresa que me abraçou, é uma empresa que existe pessoas de todos os estilos, é uma empresa que existe ainda hoje clientes que ligam e querem fazer com oriental, que querem fazer com o preto, querem fazer com o gay, e que isso deve acabar. Todos os profissionais pensam praticamente a mesma coisa, independente da etnia ou orientação, que isso é extremamente desconfortável. Você que é cliente tem que abrir mais a mente. Vou colocar um exemplo. Eu sou de uma família preta que também tem índio. Então eu tenho vivências de visão desde a minha mãe cuidando do cabelo dela, experiências de pegar e fazer o cabelo com aquele curso de bairro. E eu acabei com 16 anos de vez fazer a faculdade, 17 anos de vez eu fazer a faculdade, e eu fui fazer um curso na escola oriental. Então eu tenho uma vivência em experiência e também atividades em diversos tipos de escolas, e da vida e profissional também, e que sei muito. E também não sei quase nada, porque a gente está sempre aprendendo com os clientes. E assim também como, por exemplo, o oriental, que pode ter vindo do Japão, e tá aprendendo aqui no Brasil, como o fundador aprendeu na Inglaterra, veio pro Brasil, aprendeu e trouxe tudo isso. E que depois daquilo, ele trouxe os assistentes para um curso, que ele soube que poderia fazer um curso e orientar as pessoas, e daquele curso saiu o Felipe, por exemplo, porque veio de um pro outro, veio do estágio ao professor, do professor ao profissional, que se formou outros assistentes. Isso não diferencia a gente em nada. Então, assim, quando você for ligar num salão para escolher um certo estilo de profissional, toma um pouco de cuidado. Porque às vezes você pode estar você pode estar sendo uma pessoa que você não precisaria ser. E você pode estar pregando uma mágoa. Você pode estar colocando a pessoa em um patamar que ela não merece, não precisa ser. E que todos nós temos direitos. É uma pessoa que está no salão muito caro, uma pessoa que está no salão mais básico. Todos nós temos certo valor, não além só do dinheiro. A gente tem um conhecimento e experiência. E a visão, cada um tem a sua. Eu acho que é isso. Eu queria falar um pouco sobre essa questão do preconceito dentro do salão. Todos nós temos um pouco de preconceito. Eu vou falar, me incluir também, porque a gente não tá. A gente tá sempre aprendendo na vida. Eu acho que quando você, sozinho, sem ninguém falar,
pensa assim, nossa, esse pensamento que eu tive foi preconceituoso. A partir desse momento que você tem essa chave, esse despertar, assim como os budistas falam, você já se tratou disso, você já se identificou e a partir daquele momento isso tudo vai ser diferente. É lógico que nas suas atividades você tem que praticar, né? Mas isso já é outro tema de outro vídeo, talvez eu não tenha direito de fala, mas que existe isso. Não são os fundadores, não são os japoneses, somos nós mesmos. E que a gente tem que mudar desde os clientes, aos profissionais, aos assistentes, dar valor aos poucos para a gente ter um ambiente melhor. Acho que é isso. Mas que isso talvez seria tema para outro vídeo. Se você já gostou do que eu falei, deixa aqui no comentário se você se identificou, se você quer, sei lá, colocar algo para acrescentar pro próximo, para ele se identificar também e crescer. Deixa aqui no comentário, não esquece de curtir, me acompanhar nas redes sociais e tudo mais. Beijo!